Bom, recorda-se que eu tinha dito que esta semana íamos ter pelo menos uma conversa improvável. Ora, a mais importante é esta. Não é por mim, é por aquele senhor que está ali sentado. Chama-se Germano de Sousa, como sabe, aqueles mais velhos reconhecerão como tendo sido um dos ex-bastonários da Ordem dos Médicos. Ora bem, Germano de Sousa hoje é uma autoridade em matéria de análises e não só. Aqui há uns tempos, recorda-se, falámos com ele sobre a questão da oncologia e da adaptação dos tratamentos em função daquilo que é a estrutura genética de cada pessoa afetada. Ora bem, a conversa hoje vai ser uma conversa diferente. E vai ser uma conversa sobre pandemia, Covid-19, sobre a forma como está estruturado o SNS e a resposta a tudo isto. E, portanto, vai ser uma conversa sobre pandemia, mas também uma conversa sobre a forma como está montado todo o sistema da saúde em Portugal. Venha daí. Sr. Germano de Sousa, vejo em excelente saúde para uma pessoa na sua idade, ou seja, não apanhou o Covid-19. O Covid-19, felizmente não. Lagarto. Você também está ótimo. Muito obrigado. Bom, vamos lá tentar perceber isto. O quão grave é a pandemia neste momento? Justifica-se toda esta paranoia que nós estamos a viver neste momento? Vamos a ver e claramente, claro que eu tenho o defeito de ser médico, tenho o defeito, portanto, de olhar isto um pouco mais de perto do que muitos mortais e, por outro lado, saber um pouco sobre o que é que este vírus representa em termos de patologias. O SARS-CoV-2, este vírus que apareceu, portanto, em Wuhan, muito próximo de outro SARS-CoV, que há uns anos atrás, em 2002, também apareceu e que tinha uma mortalidade de 10%, ou do que apareceu em 2012 na Arábia Saudita, o MERS, que teve uma mortalidade bastante mais elevada, cerca de 30%, e que talvez por isso mesmo nunca de lá saiu, porque os vírus, quanto mais mortalidade têm, menos se espalham. Este SARS-CoV-2 não é um vírus bonzinho, como alguém lhe chamou, mais concretamente a professora Maria Mota. É um vírus que tem um inconveniente grande. Não é tão letal, nem tem uma letalidade, nem uma mortalidade comparável ao que foi o SARS-CoV, é bastante mais baixa, e nesse aspecto, não é um perigo muito grande, mas tem um problema. Nas pessoas que atinge, deixa lesões muito graves, muitas vezes. As pessoas não só morrem, para quem está a ver, estamos a falar de 15% das pessoas, né, que são aquelas que acabam por ter sintomas de que foram afetadas. Depois só 5% é que vão realmente para os cuidados intensivos. Que são essas que o doutor está a dizer que são os casos mais graves. E esses infelizmente, chega-se a ter problemas gravíssimos, não só pulmonares, cardíacos, renais, etc. E deixam sequelas. Coisa que, por exemplo, a gripe, o sintoma gripal provocado pelo H1N1 não deixa sequelas graves como esta deixa. Ao ponto de, em alguns casos, ser preciso fazer um transplante pulmonar. Porque a fibrose é tão intensa que não há outra maneira de salvar a vida à pessoa. O pulmão fica encurtiçado. Digamos assim, fica sem funcionar. Os rins podem ficar muito lesados. Há problemas cardíacos muito graves, etc. Ou seja, nesse aspecto, é um vírus completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver na gripe, que todos os anos nos atinge. Se me disser, bom, é certo que 80% das pessoas passa por isto como uma constipação, uma tosse, às vezes uma outra dificuldade respiratória, é óbvio que felizmente isso acontece. Mas a verdade é que para evitar, e aqui é muito importante esta noção, para evitar que os mais idosos, as pessoas que têm doenças, esses tais 15% que realmente têm uma doença grave, é fundamental que a gente proteja toda a gente. Temos que criar condições para que essas pessoas não sejam atingidas. Bom, a gente percebia isso na primeira fase, quando nós tivemos o primeiro estado de emergência, não é? Ou seja, primeiro não sabíamos muito bem como é que íamos reagir, em segundo lugar, o receio era de que os serviços de UCIs nas urgências ficassem todos congestionados. Não aconteceu. Neste momento, justifica-se a paranoia que existe à volta do assunto? Eu não sei se a paranoia não é. Apesar de tudo, eu vejo o Governo, e através do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, estão a abrir
cada vez mais a economia. Estão a abrir cada vez mais, a acabar com o confinamento. Estamos numa época de desconfinamento. Eu creio que a paranoia criou-se nas pessoas. O que há, sim, é um pânico, que por um lado é razoável porque as pessoas todas têm algum medo, é razoável porque as pessoas percebem que, apesar de tudo, é quase um sair a sorte grande, mas em gente com determinada idade pode acontecer um azar a uma pessoa, a outra, a gente viu, uma pessoa de 25 anos, pode acontecer, mas essa paranoia foi muito criada pelo que se passou durante o confinamento e pelas notícias que constantemente aparecem na televisão, dando notícias de um caso isolado e, de certo modo, as pessoas se transformam. Nesta fase de desconfinamento, surpreende-o aquilo que está a acontecer neste momento na região de Lisboa e Val do Tejo? Não me surpreende. Eu vou-lhe dizer porquê. Usualmente, as pessoas que estão doentes procuraram o hospital. As pessoas que se sentem doentes procuraram os hospitais, os centros de saúde respectivos e não sei quem. Porém, em alguns bairros mais problemáticos da cidade de Lisboa, as pessoas fecham-se. As pessoas não querem saber, não querem sequer saber que saibam delas. Pois. Esse foi o problema. Por um lado, as autoridades de saúde talvez não tenham ido a esses sítios, o que eu compreendo que às vezes pode ser mais complicado ir a esses sítios. Por outro lado, essas pessoas fecharam-se em si mesmo e não deram conta de si. Viveram as doenças, viveram o Covid-19 dentro das comunidades. E agora estamos a descobrir porque estão a ser testadas, é isso? Não. Agora estamos a descobrir, quer dizer, agora estão a ser testadas todas, mas antes de serem testadas começaram a aparecer mais casos. Porquê? Porque começou o desconfinamento e começou a construção civil a precisar de gente. E essas pessoas trabalham onde? Na construção civil. E trabalham em outros sítios semelhantes. Conclusão, quando isso começou, começaram a surgir os casos, porque entretanto começaram a contaminar outras pessoas. E felizmente, aí foi necessário dizê-lo, houve de imediato um despiste através da velha regra da regra recente da Organização Mundial de Saúde, que é testar. E neste testar, de repente houve um pico de todos. Deu um salto. Que isso estou convencido, dentro de 2 semanas vai baixar. Porque as pessoas foram localizadas, imediatamente à volta delas e aos contatos que elas tiveram também estão a fazer, e vai acontecer o que aconteceu no início da pandemia. Há este pico que vai desaparecer. Está encorajado pelo facto de estes casos que estão a aparecer não terem mortalidade ou terem mortalidade muitíssimo baixa? Sabe porquê? São pessoas que estão a trabalhar na construção civil. São o quê? São jovens. Okay. Jovens ou pessoas de 40 anos, sim, 50 anos, o que é natural, portanto, é gente que habitualmente também não teria uma grande gravidade os seus casos. Já ao contrário do que aconteceu, e a gente fez, sei lá, milhares e milhares de testes, e nos quais os lares, as pessoas morriam porque eram os lares, eram pessoas de idade, muita idade. E foi o grande pico também, a grande causa da mortalidade acentuada que tivemos no início, foi porque, de repente, os lares, tínhamos esquecido que os lares existiam. Em matéria de desconfinamento, em sua opinião, está acertada a decisão de não fazer as crianças regressarem à escola? Essa é uma questão importante. As crianças não foram para a escola, quanto a mim, por uma razão, de certo modo, lógica. Se nós vamos começar a trabalhar, e as mamãs e os papais dessas crianças tinham que ir trabalhar. Quem é que recebe as crianças quando vêm da escola? Os avós. Em muitas casas, em muitos sítios, é assim. São os avós que não há dinheiro para haver babysitters, são os avós que... A instituição avós. A instituição avós. Ora, a instituição avós é realmente a instituição que morre com este vírus. E eu acho que a preocupação, quanto a mim, apesar de tudo bem, foi tentar evitar o mais possível que pelo menos... Então eu vou-lhe fazer uma pergunta. Imagino que nós chegamos a setembro ou outubro, o vírus continua por aí, a ameaça de termos uma segunda vaga é fortíssima, e o que é que vamos fazer? Manter os miúdos em casa eternamente? Não vai ser possível, não. Eu não tenho a solução na manga. Se tivesse, diria, na realidade. A nossa esperança é que nessa altura já tenha aumentado a imunidade de grupo. Porque é inevitável que a imunidade de grupo, você repara, nós não sabemos quantas pessoas já foram infectadas. Mas, porque a gente sabe que deve ser 1 para 1
Há alguns artigos que se lêem, é que por cada pessoa que teve manifestações haverá alguma que não teve. E, no entanto, foi infectada. E é provável que lá para outubro, se tudo correr bem, já haja uma maior, não a necessária, não a desejável, não aquela, mas haverá uma maior imunidade de grupo. Deixa-me, antes de prosseguirmos na conversa, deixa-me fazer uma pergunta que qualquer leigo que nos está a ver deve estar a colocar, que é, bom, como toda a gente da classe médica diz que uma vacina só daqui a 1 ano, com muita sorte, porquê é que nós estamos a encontrar tanta dificuldade em encontrar um cocktail de medicamentos que ajude a tratar as pessoas? Todas as doenças virais recentes levaram muito tempo em que a gente realmente resolvesse o problema do ponto de vista do medicamento. Você tem um exemplo mais. Há quantos anos é que nós temos SIDA? Desde 83, 82. Exatamente. Uma coisa do género. Eu vou só tirar isto, está bem? Ou seja, temos SIDA desde o início dos anos 80. Exatamente. E só agora, só recentemente, é que nós temos. Recentemente é modo de dizer, mas há uns. Doutor Jamanson, não assusta a malta que está deste lado. Está-me a dizer que nós, para encontrarmos um cocktail de medicamentos, pode demorar 20 anos. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte: é evidente que se tem procurado vários medicamentos, mas eu creio que há aqui 2 aspectos que têm que ser considerados. Primeiro que tudo, e aí é importante que nós, neste momento, sabemos muito mais como é que a doença se manifesta a todos os níveis e sabemos muito mais como é que podemos impedir as manifestações dessa doença, como é que vamos impedir a tempestade, a inflamação, que nós chamamos, enfim, que é uma libertação muito grande, vou dizer um palavrão, de citoquinas, que são responsáveis muitas vezes pelos efeitos terríveis que esta doença tem. Nós já temos possibilidade de controlá-la. Descobrimos que esta doença, a infecção pelo SARS-CoV-2, tem problemas gravíssimos pela formação de coágulos em tudo que são artérias, arteríolas, e sabemos, portanto, que podemos atuar impedindo essa coagulação, etc. Quer dizer, podia dar outros exemplos. Sabemos que, apesar de tudo, a utilização de ventiladores externos é bastante interessante do ponto de vista de resultados terapêuticos. Ou seja, nós começamos a dominar, do ponto de vista terapêutico, toda esta panóplia de manifestações que, no fundo, levavam as pessoas à morte. E, ao fazê-lo, estamos a ter cada vez menos pessoas que morrem. Porque se começou, do ponto de vista terapêutico, a evitar os efeitos indesejáveis desta doença. Ou seja, estamos paulatinamente a chegar a uma forma de tratar isto de forma eficiente. Diz-me, estão a ser feitas uma data de ensaios clínicos. Houve esta história da hidroxicloroquina, por exemplo, que foi enfim, o Lancet foi enganado por um artigo que nunca deveria ter sido publicado. Já fez a sua retratação pública. Ou seja, o artigo dizia que aquilo não servia de nada. Mais que até era prejudicial. Pois. Claro que, evidentemente, eu vou dizer uma coisa, eu fiz a guerra, fui médico militar, em Angola. Eu estive nas guerras da África. Eu refartei-me, mas digo uma coisa, eu devo ter receitado quilos de cloroquina, porque era um medicamento. É a resoquina que se chamava na altura, não é? Um medicamento que nós tínhamos na mão para tratar a malária. Eu tomei isso quando era miúdo, ainda estou aqui. Exatamente. E eu tratei os soldados e velhos e adultos com cloroquina. Nunca, não me lembro de ter tido uma morte. Exatamente. Teve pessoas que se deram pior, que se deram melhor. Acima de tudo, sim, atacava o fígado e era uma chatice. Eram questões gástricas, etc. Mas salvei muita gente com esse medicamento, ou pelo menos ou da malária, ou... Olha, eu estou aqui porque tomei resoquina de muitas vezes. Portanto, por aí, é claro que num indivíduo que já está... Houve aqui um problema com a hidroxicloroquina. Foi dada, digamos, como medicamento de misericórdia, ou seja, em indivíduos que já estavam gravemente doentes com o vírus, estavam já entubados, etc. E aí a cloroquina pouco já não fez, não. Tenho apenas informações de alguns colegas que tentam dar a cloroquina no início e que parece com resultados razoáveis. É esse tipo de ensaio que estava a decorrer e com este artigo do Lancet
foi altamente duvidoso. Deixa-me fazer uma pergunta. Eu tenho por conhecimento que a Lancet e outras publicações são publicações super respeitáveis. Como é que uma revista destas comete aquela gafe? É verdade. Eu tenho a noção que nós, neste momento, vivemos todos a desorientação do Covid. E tem sido. Há artigos que saem e que são publicados em todo o lado, alguns que dizem respeito a ensaios clínicos feitos com 20 doentes, com 26 doentes. Estamos todos muito preocupados à procura de qualquer coisa que possa ser útil. Isso também contaminou a Lancet. Os autores eram pessoas sérias, respeitáveis, do ponto de vista científico, só que se foram basear numa empresa que pouco séria. Portanto, dados maus, resultados errados. Um levantamento de forma errada de tudo que estava publicado, porque aquilo foi uma meta-análise, não foi provavelmente uma investigação direta, foi baseado num ato de ensaios. E essa revista, depois vai ser descobrir que as coisas não estavam. E que, aliás, já tinha havido um outro problema para trás com essa própria companhia que fazia isso. E depois foram verificar e afinal talvez não era nada daquilo. Portanto, em sua opinião, o retomar dos tratamentos com cloroquina em condições diferentes... Nos ensaios com a cloroquina, sim, exato. Pode fazer sentido. A cloroquina, como disse o professor Didier Raul de Marselha, que vale a pena começar logo no início aos primeiros sintomas, sim senhor, mas isso tem que ser provado, e não está também. Também não está provado, mas às vezes nos entendemos. Não estou aqui a defender nem o Bolsonaro nem o Trump, não. O que eu digo é que estes ensaios têm que ser feitos de acordo com as boas regras e levá-los até ao fim para tirarmos conclusões. Não podemos dizer nem que sim nem que não. O mesmo acontece com o antiviral, o Remdesivir, que também teve problemas semelhantes. Foi aplicado só nas fases finais e que não fez nada. E, portanto, é preciso ver se ele, nas fases iniciais, tem ou não tem bons resultados. Em suma, estamos à procura. A ivermectina, também há quem ensaie, que era um antiparasitário. Então, a ver quem é um ensaio. Há mais um ato de outros medicamentos que estão a ser estendidos, por enquanto. Pode ser que surja. Eu não digo que não surja, se calhar vai surgir. Mas, por enquanto, não temos nada que nos permita... O que temos é cada vez maior conhecimento da patologia da doença, como é que ela se desenvolve, o que é que podemos fazer. E isso dá para salvar vidas? Tem dado para salvar vidas. Tem, sim, senhor. Uma das perguntas de quem está daquele lado, que anda a fazer já, até hoje de manhã, quando eu disse que vinha falar consigo, houve uma série de perguntas, pessoas que colocaram esta pergunta. Pergunte lá ao doutor quando é que faz sentido fazer o teste de Covid-19 e o teste serológico. Ora bem, vamos ser claros. O teste, chamado teste de Covid-19, que ao fim e ao cabo é um teste molecular de identificação e pesquisa e identificação do vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. Covid-19 é a doença SARS-CoV. Tecnicamente falando. É um teste que utiliza sondas de DNA que vão reconhecer determinadas partes do RNA do vírus. E há algumas partes que tipificam o SARS-CoV-2 e que os diferenciam de todos os outros vírus de corona. Não sei se, com certeza que não se tem essa noção, mas neste momento há 7 vírus. Há vários vírus. 7 coronavírus. 3 que se passeiam benignamente, perdão, 4 que se passeiam benignamente desde os anos 60 do século passado entre nós, e você todos os anos se constipa com certeza com o coronavírus, e eu também. E há outros, que são os tais que eu referi, o MERS, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, que são aqueles que são letais. Bom, foi desenvolvido. O vírus é um bocado de RNA, digamos assim, o seu genoma é um RNA, um ácido ribonucleico, não é um desoxirribonucleico, que está protegido por umas proteínas que constituem a cápsula e depois por outras proteínas piculares que constituem aquilo que nós, aparentemente, quando se faz o estudo em microscopia eletrónica, aparecem uma coroa. Daí, corona. Corona é, em latim, coroa. E, portanto, nós o que pretendemos, quando fazemos o teste molecular, é verificar se, naquele momento, retiramos as secreções, se dentro das secreções do indivíduo, que está naturalmente com tosse, existe o vírus. O vírus está... Que é uma fotografia momentânea. E, momentaneamente, nós podemos dizer, sim, senhor, encontramos o vírus SARS-CoV-2. Mas, atenção, este teste, que é de uma sensibilidade, de uma especificidade total, se ele disser que é que SARS-CoV-2 é SARS-CoV-2, ninguém
ponho em dúvida, porque nesse aspecto, quando a gente diz encontramos, quando dizemos não encontramos, tem um problema. Que precisa de um determinado volume, um determinado número de vírus para... Que é a carga vírica, digamos. A carga vírica, ou seja, a sua sensibilidade é menor do que muitos outros testes que são 100% sensíveis e 100%. Este precisa de uma carga vírica de 5 a 10 cópias do vírus por microlitro. Se você se contaminar hoje, eu vou-lhe fazer amanhã o teste e é negativo. Pois. Não teve tempo para que o vírus não se desenvolveu suficientemente nas suas células para que eu o consiga ter a sensibilidade suficiente para despistar. Habitualmente é só quarto dia, quinto dia depois do contágio, e às vezes um pouco mais. Portanto, ou seja, há aqui uma questão de carga vírica. O seu inóculo, o seu contágio pode ter sido com um ou dois vírus que lá se vão lentamente e com muito cuidado desenvolvendo e, portanto, mais se arrasta a possibilidade que eu tenho de o encontrar. Isto aqui cria um inconveniente. Eu posso dizer, sim senhor, não encontrei o vírus, mas não digo que você não o tenha. Pode manifestar. Não digo que você não o tenha. Daí o facto de eles estarem a utilizar muitas vezes, faz-se agora, não negativo, vamos ver daqui a 4 dias se continua negativo. Esse é o inconveniente. É o que é possível fazer. Mas, por exemplo, para quem está preocupado, não faz sentido correr fazer um vírus se não tem qualquer manifestação de sintoma nenhum. Se a pessoa não andou de braço dado, ombro com ombro, ou andou a beijar, ou seja o que for, ou andou a conviver muito de perto com uma pessoa que está doente, que tem o Covid, se isso não aconteceu, se a pessoa está bem, se a pessoa se manteve o distanciamento social, se usou máscara, se habitualmente lava as mãos, não há razão nenhuma para ir fazer um teste. Agora, o outro teste quer dizer que é um teste que visa perceber se a pessoa entrou em algum momento em contacto com o vírus, mas aquilo não teve sintomas, é isso? Não, é e não é. O outro teste, qualquer organismo estranho que penetra no organismo humano, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, e até às vezes um parasita, provoca, em maior ou menor grau, uma resposta do sistema imunológico do indivíduo. Ou seja, os linfocitos, que são células que existem no sangue do indivíduo e no sistema imunológico, ao serem confrontados ao lhe ser apresentado esse antigénio, que habitualmente vai ser deglutido por umas células, um outro tipo de células, ao estar em contacto com os linfocitos, o linfocito começa a produzir umas proteínas chamadas imunoglobulinas. E a resposta? Em resposta a esse corpo estranho, a esse agente que penetrou inesperadamente no organismo. E essas imunoglobulinas são feitas de tal maneira, são estruturadas de tal maneira, que não só se adaptam e reconhecem exclusivamente aquele vírus ou aquela bactéria, o que for, como ficam na memória, digamos, chamemos-lhe a memória imunológica, ficam dentro da célula e sempre que aquele vírus aparece, eles começam a produzir. Agora, uma pergunta. Mas atenção, há dois corpos de anticorpos, há 3 tipos de anticorpos. Há o A, que começa, quando a pessoa começa, a imunoglobulina A, uma proteína um bocadinho diferente, quando a pessoa começa com a doença, depois vem a M, a M permite-me, se eu fizer esse teste, se eu lhe fizesse agora este teste por hipótese, um amigo que tivesse com a doença, eu iria encontrar provavelmente um IgM, uma imunoglobulina M elevada, mas essa aparece 7 dias após o início, 6 dias após o início dos sintomas, prolonga-se mais ou menos até ao fim da doença, e quando chega ao fim da doença já está muito baixa e quando a pessoa está completamente curada, desapareceu. E o que é que apareceu? Pelo 10º dia, 14º dia, começam as imunoglobulinas tipo G, as IgGs, anticorpos anti-IgGs, anti-SARS. E são essas que ficam. Okay. E ficam, podem ser em concentração muito elevada ou em concentração mediamente elevada ou até muito baixa. E há pessoas, essa é que é a nossa... Nós não sabemos ainda o que é que se passa bem, ao fim e ao cabo sabemos ainda muito pouco. Há pessoas que tiveram infecção e não têm IgGs, não têm anticorpos. Curaram-se e não têm anticorpos. Mas que tiveram, fez-se o teste molecular, era positivo, as pessoas tiveram sintomatologia própria e depois não têm anticorpos. No seu caso, esses anticorpos, só para lhe explicar, esses anticorpos IgGs, na sua maioria,
muitos deles são chamados neutralizantes, e esses anticorpos vão neutralizar qualquer vírus que lhe apareça. É isto que as vacinas querem. As vacinas vão pôr os indivíduos em contacto com um pseudovírus, se quiser. E provocar uma reação. E vão provocar, que é uma molécula que não é perigosa, não é letal, não é mortal, mas tem uma configuração semelhante ao vírus. E, portanto, os linfócitos começam a produzir anticorpos contra esse corpo estranho vacinal e, portanto, quando o vírus alguma vez aparecer, atacar, digamos assim, entre aspas, já há anticorpos e, portanto, que neutralizam o vírus quando vier. Esse é o sistema. Agora, o meu problema é, e eu estou a fazer esse estudo num grupo de doentes que já teve a doença, quer clínica, quer laboratorialmente bem determinada, e alguns deles estão a baixar com muita velocidade o anticorpos IgG, o teor de anticorpos IgG. O que quer dizer que uma segunda vaga disto pode ser complicada também. Pode ser. E o que quer dizer outra coisa que nos preocupa a todos. Durante quanto tempo a vacina vai proteger? Você tem o caso da vacina da gripe. Que é todos os anos. Todos os anos. E é todos os anos que a gente vacina sempre um bocadinho antes dela começar, portanto, digamos que 9, 10 meses de garantia. Sim. Este, se calhar, vai ser o mesmo problema. Vai ter 9, e bem bom, pois se nos vacinarmos todos os anos contra o coronavírus, não é daí que vai mal ao mundo. Mas podemos ter esse problema. Esperemos que sim, que seja todos os anos. Esperemos que não seja menos, senão não fazia sentido, não dava jeito nenhum estarmos a vacinar em 6 meses. Bom, a esmagadora maioria dos testes que estão a ser feitos são, sobretudo, Covid-19 e não serológicos. Nomeadamente aqui a sua experiência que mostra isso. Sim, repare. Até porque não faz sentido. Nós ainda não estamos, talvez, não tivemos ainda um número suficiente que justifique. O que é que são os testes? Porquê é que são os testes serológicos? Neste momento, os testes serológicos, e eu estou a participar em vários estudos desses, os testes serológicos que servem para termos uma ideia da prevalência da doença entre nós. Eu tenho que saber, na realidade, eu Autoridade da Saúde, eu INSA, eu Direção-Geral de Saúde, tenho que saber, agora que já se passou um tempo suficiente para que várias pessoas ficassem doentes, eu tenho que saber, afinal, quantos de nós tivemos a doença. Afinal, quantos de nós podemos estar eventualmente imunes. Estamos a caminhar para uma boa imunidade de grupo. Por exemplo, no sarampo, precisamos ter pelo menos 70% das pessoas com imunidade para termos o resto da população protegida. É para não haver uma disseminação pegada. Exatamente. Se 70% estão contaminadas, estão vacinadas ou estão imunes, o vírus praticamente não consegue passar. Dizem alguns especialistas que talvez, como isto é um vírus respiratório, talvez não seja preciso haver uma imunidade tão grande. Fala-se em 30%, 40%, não sei. Estou apenas a reproduzir o que li. Mas a verdade é que esse vai ser o interesse. Nós vamos ter que fazer vários digamos, estudos de prevalência desviando exatamente o IgG para sabermos daqui em outubro o que é que se vai passar. Se vier, esperemos que não, lagarto, se vier ou não uma nova vaga. Portanto, são muito importantes nesse aspecto. Do ponto de vista individual, a satisfação de saber se temos ou não temos. Duas perguntas, muito mais do que isso. Sim, duas perguntas que já transvasam isto, têm a ver com a forma como nós, do ponto de vista do Sistema Nacional de Saúde, estamos a lidar com o assunto. Mas deixe-me só completar uma coisa que me esqueci de dizer. O único teste serológico, os únicos testes serológicos que fazem sentido fazer, para além de serem testes que já tenham sido reconhecidos ou pela União Europeia ou pela Food and Drug Administration, são testes quantitativos, ou seja, em que eu posso medir a quantidade de anticorpos que tenho no soro. Esses testes que apareceram por aí ainda hoje, o público traz, aliás, um excelente artigo sobre isso, aqueles testezinhos que pica no dedo e põe num sabonetezinho, esqueça. Não serve para nada. Não é para nada. Bom, primeira questão. Acha que a forma como nós comunicamos, e estamos a falar das autoridades de saúde, um dia era uma coisa, depois é outra, depois não há máscaras, depois é preciso máscaras, e depois acha que esta coerência de comunicação ajudou? Meu caro, eu vou dizer-lhe uma coisa. Eu não queria estar sentado. Isso nenhum quer estar, mas a questão é, do ponto de vista de comunicação, nós não podemos ir. Nós, como é hábito, enfim, na Europa, nos países civilizados, criamos
todos nós criamos uma coisa importante que se chama a Organização Mundial de Saúde. A função da Organização Mundial de Saúde é não ser estar vigilante sobre tudo o que acontece em todo o mundo, como ao mesmo tempo, teoricamente, tem os melhores peritos mundiais a trabalhar com elas, desde português. Mas tem muita política pelo meio também? Terá. Eu aí não me atrevo sequer a dizer nem que não, nem que sim. O Trump acusa de um lado, os outros acusam do outro. Bom, mas, independentemente da política, houve, aqui em Portugal, nós seguimos muitas instruções que vinham da Organização Mundial de Saúde. E aquilo foi em função das instruções que ia dando a Organização Mundial de Saúde, porque nós não conhecíamos o vírus. Éramos muito ignorantes, como ainda somos hoje, sobre muitos aspectos do vírus, como é que ele se comporta. E, portanto, quando a Organização Mundial de Saúde dizia, bom, então não deverão ser precisas máscaras e tal, dizia, não deverão ser precisas. Claro que foi um erro. Agora a gente reconhece objetivamente que foi um erro. Foi pena não se ter começado mais cedo com máscaras? Com certeza que sim. Foi pena, havia muita coisa que podíamos ter feito melhor. Fizemos. Mas eu não culpo ninguém. A senhora Diretora-Geral de Saúde é uma mulher que eu lhe tiro o chapéu, porque... Pois, eu não tiro o chapéu. Tiro o chapéu, eu vou-lhe explicar porque é que lhe tiro o chapéu. Para além de termos a concepção pessoal por ela. É uma pessoa que quase sozinha, no princípio, arrestou, foi para a frente e fez erros. Eu também faria, se estivesse no lugar dela. Fez coisas boas. As coisas podiam ter sido muito piores. E a verdade, diga-se passagem, temos que olhar para isto como deve ser. Repara o que se passou em países vizinhos. Repara o que se passou na Itália. Nós, felizmente, ou porque Nossa Senhora de Fátima... Mas eu tenho uma questão para colocar sobre isso. Não acha que isso teve a ver com a forma como os países organizaram a resposta do Serviço Nacional de Saúde? Eu vou-lhe dizer porquê. Em Itália, por exemplo, eles centraram a resposta em 1 ou 2 hospitais. Em Espanha foi a mesma coisa em Madrid e foi a mesma coisa em Barcelona. Isto não devia ter sido mais centralizado por vários hospitais. Tínhamos poupado o espetáculo horroroso que nós vimos em Itália e em Espanha. Com certeza que sim. Mas aqui ao menos houve bom senso de não fazer isso. A gente conseguiu aguentar isso. Eu tenho erros como temos, mas também fizemos coisas certas. Eu acho que não me sinto à vontade para criticar nesse aspecto. Acho que fizemos uma coisa muito boa. Eu compreendo. Também está a falar de médico para médico. Não só, mas você repara uma coisa. Você sabe quantos ventiladores nós tínhamos. Éramos o país com menos ventiladores. Então, isto só justifica a minha crítica. O Serviço Nacional de Saúde não estava nada preparado para isto. Não está preparado. Dr. Germano Sousa, nós éramos dos países com menor taxa de incidência ou de penetração de ventiladores. A verdade é essa, comparado com outros países da Europa, não é? Isso é um erro. Desculpe-me. Se nós temos que estar plenamente preparados, continuamente preparados para todas as desgraças que nós podemos adivinhar que vêm aí, e os vírus emergentes vão surgir cada vez mais. Mas se nós, apesar de tudo, temos que estar sempre com um batalhão de pessoas, com um batalhão disto, daquele outro, o dinheiro não vai chegar para tratarmos as doenças. Então eu vou-lhe dar um indicador que eu acho que lhe vai permitir raciocinar ainda melhor. Então acha normal um SNS que é assoberbado com este problema, mandar parar consultas, marcações de exames e cirurgias, acha que isto é normal, Dr. Germano de Sousa? O senhor foi bastonário da Ordem dos Médicos. Não acho o seguinte, e eu sei que houve aqui 2 fenómenos. Um foi, na realidade, que se dirigiu todo o esforço do Serviço Nacional de Saúde para o combate ao vírus. Mas houve outro, foi as pessoas. Claro. Que ficaram em casa, que se esqueceram da doença, esqueceram-se que eram cancerosas, esqueceram-se de tudo, e ficaram em casa, cheias de medo, e não foram procurar os hospitais, porque lá podiam apanhar Covid. Quando, na realidade, em todos os hospitais que eu conheci, e que fui ver, tinham circuitos de Covid. É verdade. Tinham circuitos muito bem montados. Circuitos com Covid. Portanto, houve aqui, naturalmente, um desvio de recursos para o Covid, mas no que era urgente, no sentido urgente, necessário, foi mantido. E trabalhou. Posso dar exemplo de pessoas que foram operadas, porque precisavam ser operadas. Como é que eu lhe ia dizer? Eu pergunto a mim mesmo, o Serviço Nacional de Saúde, obviamente que estava com defeitos, obviamente que estava com falhas. Mas no meio disto tudo, fez-se o que se pôde fazer. Quer dizer, o que eu não acho é que seja necessário a gente
dizer, mas o Serviço Nacional de Saúde é o melhor do mundo, o Serviço Nacional de Saúde é o nosso Serviço Nacional de Saúde, custou muito a criar, é fantástico em muitos aspectos, tem profissionais. Mas estão a dar cabo dele, não é? Do ponto de vista da organização e do processo. Excepcionais, porque o Serviço Nacional de Saúde tem profissionais que não merecem a política que os ministérios definem para aquilo, Dr. Germano Sousa. O Nacional de Saúde funciona e fez o que fez, e tem feito o que faz, e que fará de continuar a fazer, é porque a carolice dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, do que quiser. Mas nós não podemos viver assim. Não vamos poder continuar assim. E não vamos poder continuar assim por uma razão muito simples. Nós, os médicos, eu conheci-os bem quando já era bastonário, nós trabalhávamos de boa vontade para o Serviço Nacional de Saúde porque éramos muito respeitados. Éramos respeitados. Esse respeito tem-se vindo a perder. E que de repente acordamos e damos por nós, ou eu não, que já não estou no Serviço Nacional de Saúde trabalhando diretamente, embora indiretamente, porque o meu laboratório faz parte do Serviço Nacional de Saúde enquanto convencionado. Mas a verdade é que muitos colegas se queixam é que estão cada vez mais a sentir-se um pouco de burocratas sem esperança e sem futuro e sem sol, sem horizonte. Às vezes mais que o dinheiro. É o respeito. O respeito, o reconhecimento, a questão das carreiras. As carreiras, o problema das profissões, tudo isso. Isso é que tem que ser urgentemente pegado. Acha normal os enfermeiros andarem há 20 anos por uma luta que é inteiramente justa e não ver reconhecer os seus direitos? A coisa que me envergonhou mais foi quando houve aí uma altura, aqui 3 ou 4 anos, mais até, há 5 ou 6, em que queriam pagar aos enfermeiros 5 euros à hora. Então, e não vi o concurso que pagava 4,62 euros para um enfermeiro? Isto é uma coisa admissível? Inaceitável. Porque eu até só fiz uma pergunta uma vez para um jornal. Mesmo eu doente, como é que eu posso confiar que um enfermeiro que me está a tratar não está a pensar como é que eu vou dar de comer logo aos meus filhos, por isto que me pagam por hora? Dr. Germano Sousa, eu pago mais a senhora que me faz limpezas lá em casa por hora do que o Estado paga a certos enfermeiros. Isto é inadmissível. Tem que rever tudo isto. Se quer ter um Serviço Nacional forte e eficaz, tem que urgentemente rever a sua política de recursos humanos. Ou então não se admire que todos os dias as pessoas queiram sair do Serviço Nacional de Saúde e queiram ir para os hospitais privados, ou queiram abrir o seu consultório, ou queiram abrir seja o que for. A gente assiste a isso todos os dias. Claro que depois determinados políticos de orientação radical esquerdista acham que o mal é dos privados. O mal não é dos privados. Os privados subsidiam. Mas quem ouvir o Bloco de Esquerda fica a pensar que os privados são os malucos, não é? Querem é lucro e mais nada. Obviamente que as pessoas investirem, obviamente que as pessoas querem ter o seu justo. Uma coisa é lucro, outra coisa é o justo lucro. Eu tenho aqui esta casa que foi toda feita por mim, à custa do meu esforço. Como é evidente, o meu trabalho, o trabalho de todas as pessoas que estão aqui a trabalhar todos os dias, tem que ter a sua justa remuneração. Claro. Não tenho vergonha de nada do que fiz. Tudo o que fiz, filo porque alguém precisou de mim. E acha que o SNS está a ser modelado em função deste complexo radical de esquerda? Eu já lá vou. Eu devo dizer-lhe uma coisa. Nunca ninguém pensou que se nós temos doentes aqui, é porque os doentes precisam de nós. Se os doentes não precisassem de nós, eu tinha que fechar a porta. Claro. Há alguma necessidade. As pessoas já pensaram, por exemplo, que neste momento cerca de 40% das pessoas têm um segundo, além de ter o Serviço Nacional de Saúde, que tem todo o direito, têm um segundo sistema. Seja ele ADSE, seja ele polícia, seja ele sistemas, enfim. Com privado? Segurança, tá? Ou seguros privados. Porquê é que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque têm uma acessibilidade e uma facilidade maior quando recorrem a esta... E a serviços de qualidade. Como é evidente, se não fossem de qualidade não recorriam. Porque é que eu não percebo realmente o raciocínio de alguma esquerda radical, pequeno-burguesa, de fachada socialista. Eu não percebo porque é que as pessoas se admiram de que isto aconteça. E mais, e deviam dar graças aos céus, ou a quem eles rezam, de que isso aconteça. Imagine que de um momento para o outro as pessoas deixavam de ter seguro, deixavam de ter ADSE. Sabe quantas pessoas já na ADSE? 1.270.000. Agora vão aumentar. No dia em que a ADSE fechasse as portas e o funcionário público deixasse de pagar 3,5% do seu salário
para ter direito a um sistema privado, digamos, privado não é, porque ele até é público, mas um sistema próprio, seu, gerido com o seu dinheiro, não recebem um tostão do Estado, mas nem um tostão, e conseguem financiar-se. Se isso acontecesse um dia, se as pessoas deixassem de pagar seguros, se as polícias não tivessem um sistema de saúde, se o exército, etc., já imaginou o que é que era essa gente toda a entrar de repente para o Serviço Nacional de Saúde? O que é que acontecia? Nós tínhamos filas, não era de um ano e meio, tínhamos filas de 3 e mais anos. Mas para além das filas, implodia do ponto de vista económico. Implodia do ponto de vista económico. Em 2018, gastou-se em saúde neste país qualquer coisa como 17.300 milhões de euros. O Serviço Nacional de Saúde só gastou 9.700 milhões de euros. Está tudo dito, não está? Isso é um número muito interessante. Que normalmente quem está daquele lado não conhece nem pensa no assunto. É público. É público. Isso diz bem da importância do setor? A importância do setor, por um lado, mas diz bem também você repare, em cada 100 euros gastos em saúde, o Serviço Nacional de Saúde só despende à volta de 63, 64 euros. Exatamente. O resto sai diretamente do bolso do cidadão. Embora os outros... Ou porque paga diretamente ou porque tem seguros. Não, diretamente no sentido que através de seguros, ou através seja do que for, ou da empresa. Sim. Por exemplo, aqui no meu laboratório, os meus funcionários têm um seguro pago por nós. Ou seja, se isso desaparecesse, como é que o Serviço Nacional de Saúde conseguia absorver, do ponto de vista económico, tudo isso? Dizem-me, o Estado bem que pode. Pois bem que pode. O Estado pode dizer, a partir de agora, do Orçamento Geral do Estado, 17 mil milhões de euros são para o Serviço Nacional de Saúde. Acabaram todos os outros subsistemas, sistemas. É verdade. E onde é que se vai buscar esse dinheiro? À educação? À justiça? Escolha, você. Eu não tenho dúvidas, Dr. João de Sousa. O que me preocupa é como é que as forças de esquerda radical estão a ganhar terreno com este tipo de argumentação. Eu pergunto-me se é que ganharão realmente. Olhe para a representação eleitoral e percebe isso. Você repara uma coisa. Apesar de tudo, muita gente no Partido Socialista não alinha. Mas como viu, a ministra fez gato-sapato de trabalho feito pela Maria Belém de Roseira, na Lei de Bases da Saúde. Eu estive à frente do movimento, fui uma das pessoas que estimulou, eu estive à frente fiz parte daquele grupo dos 44, com certeza o Camilo deve ter tido notícias, houve muitas notícias sobre isso. Bem como integrei também, que faço parte da Convenção da Saúde, que todos os anos se reúne, etc. E nós defendemos à outrance a lei que a Maria de Belém, que a doutora Maria de Belém fez, bem feita. Muito bem feita. Equilibradíssima, e que tinha o bom senso de perceber que, embora o Serviço Nacional de Saúde seja central, seja realmente central, fundamental, não pode dispensar nem os privados, nem as estruturas sociais, como é o caso das misericórdias, etc. Ou seja, que para que haja uma cobertura real e eficaz da doença, é necessário, todos não somos demais. Uhum. E é possível de fazer com que, como, por exemplo, o caso dos laboratórios, o caso do raio-x, convenções, em que se não houvesse a convenção para estes meios complementares de diagnóstico, o Estado não conseguia prestar o serviço que presta. Você sabe, só por curiosidade, sabe quantos doentes dos centros de saúde, punha de parte da DSE, punha de parte dos privados, punha de parte dos seguros, punha de parte os puros privados, seguros, o que você quiser, sabe quantos doentes dos centros de saúde e instituições congêneres tiram sangue todos os dias para análise? Mandem um númerozinho. Não faço ideia. 22 mil doentes tiram sangue todos os dias, em média, neste país. 22 mil. Em média. No dia podem ser 20, no outro dia... Claro. Em média. Em média. O dia que... há outra coisa muito importante. Não são 22 mil no mesmo sítio. Sim. São, desde... O sítio mais recôndito de Trás-os-Montes até o sítio mais agradável e longe do Algarve, com sol e tudo. E a gente cobre, tal como as farmácias,
98% do país está coberto com postos de recolha, onde todos os dias tira-se. Imagino que este sistema faltava de um dia para o outro. Como é que se resolvia? Não sei. Pois. Talvez quem está daquele lado mereça conhecer estas coisas. É verdade, é que as pessoas não pensam nisso. Já viram que cada pessoa pode estar na freguesia, na aldeia, mais da rua, e tem lá, logo ali ao lado, um sítio onde pode. Eu digo, não sou eu, toda a gente também. É um sistema capilar. O que é que era do Alentejo? Você tem ideia do que é que se passa no Alentejo profundo? Que aquela gente, coitados velhotes, pá, que tinham que se meter num carro para virem a Évora, ao hospital, fazer a sua colheitazinha. Mas quem diz isto, diz, por exemplo, as radiologias. Exatamente. Esse fenómeno eu conheço melhor. As radiologias. E mais. E uma coisa que ninguém nos pode acusar. Nós temos uma qualidade ímpar. Portanto, este equilíbrio é fundamental. Quando uma lei de base vem dizer esses servem-nos enquanto servirem, depois são deitados de lado. É o que está lá escrito, quer dizer, por outras palavras mais finas, mas é o que Mas como é que interpreta que o Governo e o Primeiro-Ministro tenham deixado de passar este disparate da Ministra da Saúde? Eu não sei se... Vamos lá ver uma coisa. Eu gostava de saber se foi um disparate da Ministra da Saúde ou se foi uma encomenda do próprio partido, é isso? Encomenda, não do partido. Eles precisavam dos votos do PC e do Bloco de Esquerda. Pois, mas entretanto tramaram a saúde. Eu acho que não foi a coisa melhor que fizeram em relação à saúde, não foi isso. Você veja, agora felizmente o Primeiro-Ministro está as parcerias público-privadas. O que é que são as parcerias público-privadas se não algo em que foram os melhores hospitais considerados do ponto de vista de todos os peritos que fizeram a decisão, tinham uma qualidade intocável. Mas não acha que o facto de terem que acabar com isto tem a ver com o facto de eles serem um referencial e eles não querem comparação depois entre público ou privado? Esse é o problema. E não é só ao governo, não é só a determinados políticos que aquilo é mesmo para quem está dentro do setor que, apesar de tudo, é confrontado com situações que não são as mais... Ninguém gosta de ficar mal comparado, não é? Fotografia. Mas, e repare, o dinheiro, neste momento, o dinheiro que se poupou com as parcerias público-privadas. Depois disseram-se coisas. Eu lembro de Vila Franca de Xira. Sim. Vila Franca de Xira, de repente, com grandes parangonas. Doentes internados nos refeitórios. Realmente. Vem mesmo a jeito. Não é? Realmente estava, mas não sabem. Pois nunca ouvem é que depois a história seguinte. Exatamente. Eu vi um comentador todos os dias puxar isso. Mesmo depois de saber que isso tinha sido combinado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa, porque o hospital que tinha sido dimensionado por um determinado número de pessoas ultrapassou grandemente a população que o procurou e havia que dar resposta, quer se quisesse, quer não, ao excesso de pessoas que tinham o hospital e especificamente autorizados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa, transformaram-se determinados espaços que nunca tinham sido utilizados como refeitório para enfermarias antes da alta, em que estão à espera de ter alta, já estão praticamente curados e ficaram ali com todas as condições, enfermaria com 4 camas, com todas as condições. No entanto, isso serviu para, durante uma data de tempo, depois de se saber a verdade, continuar no fake news. São agendas, doutor Germano Sousa, são agendas. Claro, mas mais agendas são essas. Pois são. O que nós queríamos, acima de tudo, é que se falasse a verdade. Muito bem. Doutor Germano Sousa, quero agradecer-lhe esta conversa, que não apenas sobre o Covid, mas sobre a forma como está estruturado o SNS. E como o assunto não se vai esgotar aqui, suspeito daqui por uns meses voltaremos a falar disto. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigado também, Camilo. O prazer foi meu. Está consigo. Muito obrigado. Bom, como percebeu, foi uma conversa profunda, detalhada e uma conversa global sobre o Serviço Nacional de Saúde e não apenas sobre este problema que nós temos neste momento da pandemia. Para as pessoas que estão a ver, eu não sei quantas são, que não estou em versão selfie, quero agradecer a paciência e quero pedir aquilo que peço sempre, que façam um gosto e coloque e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui já sabe que não ouve em mais lado nenhum. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã, você estará aqui comigo para levar com a análise política e económica do dia. Muito obrigado por estar desse lado.